Irmãos, é muito difícil a gente subir diante de Deus e falar o que Deus tem aos nossos corações. Mas por outro lado a gente fica feliz, porque se a gente está aqui é permissão do Senhor, que algo de bom Deus vai usar a minha vida para poder dizer algo para vocês. Quando a pastora me convidou, eu falei, não, pastor, amém. Mas aí eu olhei e vi que era dia dos pais. Falei, pastor, não quer deixar o pastor ministrar? Deixa o pastor ministrar, que é uma data comemorativa e tudo. Não, Rodolfo, eu quero que você ministre, Deus vai te usar. Falei, amém. E seja feita a vontade de Deus. Mas voltando um pouco antes, quando o pastor Mi veio ministrar aqui, ele ministrou algo que falou muito ao meu coração. E a partir daquele dia, isso foi algo comigo, eu falei assim, Deus, eu não vou tirar algo que me atrapalha. Eu falei assim, um pouco a rede social acabava atrapalhando. Isso foi algo que Deus tocou no meu coração. E eu estou desde aquele tempo sem rede social, só estou no WhatsApp. E com isso a gente começa a buscar mais de Deus, a gente tem mais um contato com Deus. E isso foi algo que foi ministrando. Depois, quando a Rose ministrou também no domingo antes, foi outra ministração, qual Deus falou muito ao meu coração sobre a nossa casa, sobre mesa, sobre o que a gente tem construído, qual é a arca que nós temos construído para a nossa casa, o que nós estamos preparando. Eu só vou dizer algo. Isso foi uma mensagem que o Senhor tinha colocado no meu coração dia 27/7/2011. Fala em Gênesis 2:24, mas essa não é a mensagem, é só para mim dizer algo para depois eu entrar na mensagem. Em Gênesis 2:24 fala assim: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. As mães já estão pensando, não filho, não vai deixar o pai e a mãe não, deixa o filho ir. Aí o homem significa maturidade. Eu pesquisei aqui, nessa passagem fala assim que o homem é a maturidade. O homem precisa amadurecer. Então muitas vezes tem parte da nossa vida que a gente é, algum momento, criança. Então o homem precisa amadurecer no sentido de tudo. Deixará significa mudança. Quem já mudou aqui? Amém. Quantas coisas vocês jogaram fora? Por quê? Que isso não servia mais para nós. Então mudança significa mudar muitas coisas. E muitas coisas nós jogamos muitas coisas fora. Tem coisas que a gente tem que a gente nem sabia que a gente tinha. Então tem coisas que a gente precisa jogar fora. Então deixará significa uma mudança. A gente precisa deixar algumas coisas que nos atrapalham. Amém? Seu pai e sua mãe significa um modelo de vida. O pai e a mãe significa um modelo de família completa. Então que nós precisamos seguir os modelos ao qual nossos pais estão deixando. Uns, eu pego pela minha família, pelo meu pai, não era o modelo perfeito. Então isso a gente está mudando. É onde eu vou chegar depois da administração. Então nós precisamos, hoje nós que estamos diante do Senhor, nós sabemos o que é ser pai e mãe. A gente precisa ser um modelo de família completa. Nós precisamos transferir para os nossos filhos o que é uma família. O que é uma família feliz, de vez em quando tem umas brigas, mas somos felizes porque Deus está no controle de tudo. Uma coisa que eu sempre falo, quando a gente for perguntar para alguém sobre casamento, você tem que perguntar para quem deu certo, não para perguntar para quem deu errado. Porque para quem deu certo, é bom. Tem uns momentos de briga, mas isso é para apimentar a relação. Mas é bom, é muito bom. Por mais que às vezes dá uma dor de cabeça, vice-versa, a gente chateia a esposa chateia o marido, mas é bom. Para que os nossos filhos possam crescer e ter uma família perfeita, a gente precisa tentar fazer da melhor forma possível, ser um modelo para eles. Para eles que possam ver, nossa, meu pai e minha mãe é uma bênção. A gente vê ali eles, é o que eu quero ser quando eu crescer. São pessoas que eu quero seguir como exemplo. Então, seu pai e sua mãe é o modelo de uma família completa.
se unirá, aqui fala, né? Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, se torna uma nova família. Quando a gente se casa, a gente acaba se tornando uma nova família. Mas a gente precisa ter a mudança, mas seguir como exemplo os nossos pais. Mas quando nós se casarmos, a gente se torna uma nova família. Então nós precisamos ver o que nós estamos fazendo, ver o que foi bom, o que nós aprendemos, para poder levar uma família completa e perfeita. Mulher significa o complemento. Falei assim, então na nossa vida a gente sempre precisa de uma boa esposa, de uma boa mulher ao nosso lado, para poder completar a gente. A gente não é feliz sozinho. A gente não consegue fazer as coisas sozinho. Nós precisamos de ter uma pessoa que vai somar com a gente. E isso Deus vai mostrar e colocar diante de cada um pessoas para nos ajudar. Amém? E se tornarão, vai ser um processo de aprendizagem, amizade e confiança. Isso é o que o casal precisa. De se tornarão, é um processo de aprendizagem, amizade e confiança. E se tornará uma só carne, significa intimidade profunda entre duas pessoas. Deus não vai fazer nada através de você que não tenha feito em você. Deus quer fazer em você primeiro, para te dar legalidade para você fazer sobre a sua família. Amém? Agora vamos para aquilo que Deus colocou no meu coração. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 22. 1 Crônicas, capítulo 22. Pode deixar em aberto. Aqui, irmãos, vai falar sobre um pouco de Davi, um homem que ele teve a preocupação de poder deixar tudo preparado para que o filho dele, Salomão, reinasse. Ele pensou nos mínimos detalhes, em tudo, para que o filho dele pudesse fazer o tabernáculo, o templo do Senhor. Nós, o que nós estamos preparando para os nossos filhos? O que nós estamos fazendo para que eles possam desfrutar no futuro? O que nós estamos deixando para eles? O que nós estamos pensando em deixar para eles? Muitas das vezes a gente pensa no material, que é bom. Mas o que nós precisamos mais é deixar uma vida espiritual, eles saber e conhecer quem é Deus sobre a vida deles. Porque quando ele conhecer quem é Deus, ele vai ter confiança em tudo aquilo que ele precisa. Por mais que muitas das vezes a gente fique imaginando que não vai dar certo, mas quando Deus está no negócio, não tem como dar errado. Quando a pastora chamou para ministrar, a gente tem os nossos conflitos internos. A gente questiona Deus por vários motivos. Porque nós passamos por alguns problemas da nossa vida, sendo que alguns problemas nossos é nós mesmos que fazemos. E depois a gente acaba querendo arrumar algum culpado, né? Por a gente ter errado, ter feito alguma coisa errada. Então, esse mês para mim foi um mês onde Deus, sabe, trabalhou muito, falou muito ao meu coração. A gente começou a ler a Bíblia, eu e a Rose junto. E tinha parte que aí eu estava lendo a Bíblia, eu começava a chorar. E era assim, a gente estava lendo Provérbios. E Provérbios é um livro bom, ensina muitas coisas, mas tem umas coisas que fala ali que acaba dando um nó na nossa cabeça. Mas assim, é um livro bom de se ler. E sabe, é exortação para os filhos, é exortação para os maridos, é um ensinamento para os pais. Então é um livro bom de ler e é um livro gostoso de ler.
Então, para mim foi algo que foi, sabe, foi mexendo muito comigo e trabalhando muito comigo. E eu cheguei na quinta-feira em casa bem cansado. E a Rose foi fazer alguma coisa, eu entrei no quarto dos meninos e comecei a orar, a falar com Deus. E chega um ponto na nossa vida que a gente está cansado. A gente acha que não vai conseguir mais vencer do nosso jeito. E foi a oração que eu falei, Senhor, eu não aguento mais. O Senhor conhece das minhas dificuldades, o Senhor conhece das minhas lutas, mas eu não estou aguentando mais. Nesse momento eu deixo tudo nas tuas mãos e eu não vou tentar mais fazer mais nada. Então, Deus, foi a oração que eu fiz. Falei, Senhor, e chorei bastante. Falei, Senhor, não aguento mais. Está nas tuas mãos, faz o que o Senhor tem para ser feito. E graças a Deus, dali a pouco já se levantei, já até jantei tudo. E o que eu quero dizer é que a gente precisa ter essa confiança em Deus. Nós precisamos ter essa dependência no Senhor. Ali Davi, voltando para Davi, ele era uma pessoa que ele teve ponto bom e pontos negativos. Davi foi um bom pai nesse período a qual nós vamos estar lendo. Mas se a gente for pegar antes, ele não foi um bom exemplo, né, pastor? Ele não foi um bom exemplo. Ele teve filho que abusou o filho abusou da irmã, o outro foi e matou. Aí o outro filho dele adoeceu e morreu. Então, Davi, ele não foi aquele exemplo perfeito de pai. Quem sabe nós não somos esse exemplo. Quem sabe a gente procura ser um bom pai, procura ser um bom marido, a gente procura tentar levar do caminho certo, mas nós não somos. Davi é um exemplo aqui para nós. Mas a gente pega um capítulo anterior, ali Davi acaba assumindo a culpa dele. Por isso que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E depois disso tudo, Davi fala assim, não, peraí, eu vou deixar tudo preparado para o meu filho. Então nessa noite, o que eu quero dizer para vocês, que nós temos que deixar as coisas preparadas para os nossos filhos. Nós temos que pensar nos mínimos detalhes para eles poder usufruir daquilo que tem. Se todos nós aqui, cada um tem um passado, cada um já passou por algumas dificuldades. Se eu perguntar para o pastor, você gostaria que o Vitor, tipo assim, agora se o Vitor queria passar as necessidades, qual pastor a pastora passou? Você queria que teus filhos passassem o que você passou? Gilmar, você queria que teus filhos passassem o que você passou? John, você queria? Não queria. Então, o que nós estamos preparando? Então, que nessa noite nós possamos preparar o melhor caminho para eles. Pensar nos mínimos detalhes para que os nossos filhos possam reinar em nosso lugar. Para quando eles tiverem as memórias nossas, falar assim, poxa vida, o meu pai e minha mãe foi uma mulher de Deus, o meu pai foi um homem de Deus. Então, que nessa noite, vamos pensar o que nós estamos deixando para os nossos filhos. Então vamos aqui só para deixar a palavra. 22, capítulo 5. Davi pensava, meu filho Salomão é jovem, inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor, à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. A gente vai pular para o 9. Não, vamos ler. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo, meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra, você matou muita gente e prendeu muitas guerras, por isso não construirá o templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue inocente. Mas você terá um filho que será um homem de paz. Eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele
ao meu nome. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Eu firmarei para sempre o trono de Israel, do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor. O Senhor, conforme ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, e o seu Deus, quando ele puser como líder de Israel. E você prosperará e cuidadosamente lhe obedeceu aos decretos e às leis. O Senhor Deus, Israel, por meio de Moisés, seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem desanime. Com muito esforço providenciei para o tempo do Senhor 3.000. E aqui vai falar tudo que o Davi providenciou para que deixasse pronto para o seu filho reinar. Então, que nessa noite nós venhamos buscar de Deus o que o Senhor nos caminhe da forma correta, para que os nossos filhos possam usufruir daquilo que nós vamos deixar para eles. Amém? O que nós pais estamos preparando para os nossos filhos, o que temos feito para eles? Estamos preparando o que para eles? Filho não segue conselho, filho só segue exemplo. O filho não vai ser o que você fala, ele vai se tornar o que ele vê. Aí eu pesquisei aqui. Não, deixa eu falar algo antes primeiro. A gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas ao qual nós somos influenciados. Porque muitas das vezes a gente acaba sendo influenciado por pessoas que não têm algo de bom que nos traz e nos ensina. Eu sempre falo isso da minha mãe. Minha mãe e meu pai se separaram muito novo e minha mãe acabou sendo meu pai em tudo. Uma pessoa que eu honro a Deus, uma pessoa que me ensinou a ser uma boa pessoa, cuidou de mim da melhor forma possível, me ensinou a tudo o que eu sou hoje. Agradeço a minha mãe, que minha mãe foi meu pai, tudo o que ela fez. Ela me corrigia quando era preciso, ela me ensinava, não sabia muita coisa, mas me ensinava o que era certo, o que era errado. E se eu fazia alguma coisa de errado, o chicote estralava. E ela falava, engole o choro. Isso é a Cidinha que falava, amém? Mas a minha mãe, ela é uma bênção. E ela, assim, ela tem as dores no joelho e tudo. Mas eu falo sobre a gente ser influenciado. As amiguinhas dela da caminhada falam assim, não, esse remédio é bom, esse remédio é bom, esse outro remédio é bom. Não, toma esse remédio, vai ser muito bom. Aí vem outra pessoa e fala, não, esse remédio é melhor ainda. E minha mãe vai e compra e acaba tomando. Aí trazendo para nós, eu falei assim, mãe, a pessoa é formada? Não. A pessoa tem algum estudo? Não tem. Por mais que a pessoa quer o seu bem, mas a pessoa não é um especialista nisso. Então, trazendo para nós, assim, tem pessoas que querem o nosso bem. Mas será que são pessoas que realmente têm algo para nos aperfeiçoar? Tem pessoas que querem o nosso bem e que querem nos ajudar. E tem pessoas que não querem o nosso bem e acaba falando coisas. E a gente acaba sendo influenciado por elas. Então nós precisamos ser influenciados por pessoas tementes a Deus, que nos ensina, que nos exorta, que nos chama a atenção, para a gente conseguir vencer e poder preparar o caminho certo para os nossos filhos. Significado de pai no hebraico significa provedor, protetor, fonte e instrutor. E sobre o filho significa descendente biológico, membro de um grupo, discipulador aprendiz e reflexo do pai. O pai não é apenas quem dá a vida, mas quem forma um caráter e transmite uma herança sobre a vida dos filhos. Então, que nessa noite nós possamos sempre buscar do Senhor essa confiança, sempre pedir direção de Deus sobre as nossas vidas,
para que a gente possa deixar tudo caminhado. Como Davi fez. Ele errou às vezes, ele fez algo de errado, mas se arrependia e chegava diante do Senhor e falava: Senhor, me perdoa, eu errei. Mas com isso Davi foi chamado segundo o coração de Deus e depois deixou tudo pronto para que Salomão pudesse reinar. Então que nessa noite vamos procurar apresentar a Deus para os nossos filhos, que eles possam seguir o caminho ao qual nós mostramos para eles. E para finalizar, sobre a família, está em Isaías 39, amém? O Ícaro, quiser já subir já, Ícaro, o Vitor, a Érica, e agora vai ser... Irmãos, aqui fala do Isaías 39, fala sobre o rei Ezequias. Ele, no versículo 38, a gente vai ver que ele foi um rei que ele ficou doente, cometeu algumas coisas, e depois ele foi temente a Deus, ele foi pedir perdão a Deus, pediu misericórdia, que ele ia morrer. E no 38 fala que ele falou: Deus, me perdoa, e Deus teve misericórdia dele e acrescentou mais 15 anos na vida dele. E Ezequias, ele ficou contente, e aqui fala assim que ele, naquela época, Merodach e Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias carta e um presente, porque souberam de sua doença e sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhe o que havia em seus depósitos: a prata e o ouro, as especiarias e o óleo fino e todo o seu arsenal, e tudo o que ele encontrava, o seu tesouro. Não houve nada que seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Aqui o que eu tiro para mim nessa noite, depois se a gente for ler em casa, aqui Ezequias estava muito feliz por aquilo que Deus fez. E ele acabou mandando uma carta e convidando esse pessoal aqui para poder ir no seu palácio. E a gente vai ler na Bíblia que esse pessoal que foi ali mostrando que era bonzinho, acabou roubando tudo que ele tinha. O que traz para nós os dias de hoje: cuidado quem a gente coloca dentro da nossa casa. Cuidado quem a gente leva para nossa casa. Porque no momento de felicidade a gente coloca algumas pessoas que não era para estar lá. E a gente acaba mostrando coisa que não era para mostrar. E muitas das vezes essas pessoas acabam roubando aquilo que Deus deu para nós. Então que nessa noite nós venhamos deixar assim tudo preparado, pensando nos mínimos detalhes dos nossos filhos, o que nós estamos preparando para eles, o que nós queremos no futuro para os nossos filhos, o que nós estamos fazendo de tudo para eles. E esse dia eu vi algo que me motivou muito. O Alex, o filho dele, o menorzinho, carregando a lenha. Por quê? Porque vê o que ele faz. Então, é o que eu falei antes, o filho vai seguir o exemplo do pai, vai ver o que o pai faz. Então, o que nós estamos preparando para ele? O Alex faz essa vida dura dele para quê que é? Para dar o de bom e de melhor. Mas para que isso aconteça, melhor ainda é estar na presença de Deus, o que o Alex e a esposa dele têm feito. Mas tem muitas vezes que a gente está tão feliz, tão eufórico, que a gente quer mostrar as coisas. Mas cuidado para quem que a gente mostra. Cuidado quem a gente coloca dentro de casa. Quem sabe a gente faz isso assim sem maldade nenhuma. E tem pessoas que não querem ver a nossa felicidade. E acaba roubando aquilo que a gente tem. Então que nessa noite nós venhamos se colocar diante do Senhor. Um culto que representa Dia dos Pais. E também a gente sabe que tem muita mãe que acaba fazendo o trabalho do pai. Então que o Senhor nessa noite possa trazer sobre as nossas vidas
isso tudo ao qual foi falado para a gente estar preparando o lugar de adoração para os nossos filhos. Que os filhos possam ver em nós, falar assim, não, eu quero ser igual ao meu pai, quero ser igual à minha mãe. E deixem em alerta, cuidado quem a gente coloca dentro de casa. Aqui Ezequias estava super feliz que foi curado e colocou pessoas que viram tudo que ele tinha. Depois foram lá e roubaram ele. Então, cuidado. Cuidado quem a gente coloca dentro de casa. E a gente vem buscar do Senhor essa sabedoria. Amém? Vamos colocar em pé?